taking a couple of steps back down. Nós estamos agora a falar um pouco sobre tecnologia e vamos falar sobre qual é o futuro da fibra caótica na área de telecomunicação. Meu nome é Jonathan Knight, eu trabalho na University of Bath, no Reino Unido, e eu vou começar dizendo que eu sinto muito não poder nem pedir desculpas em português. Eu tenho que falar inglês, eu tenho que falar inglês direto desde o início, porque eu não sei falar mais nada. O título do meu é Habilitação e Progressos nas Tecnologias de Fibra Ótica usando cristais fotônicos. Eu tenho o maior prazer de poder estar aqui. Obrigado à FAPESP por pagar a minha viagem e patrocinar a minha vinda aqui. Eu sei que nós temos uma audiência mista, existe gente muito especializada na área de fibras óticas e outros não entendem muito de tecnologia. Então, eu tenho alguns slides para explicar qual é a base da fibra ótica. Convencionalmente, ela é composta de dois tipos de vidros que são colocados concentricamente. A luz viaja pelo vidro de dentro, com alto nível de refração, e ele é captado pela reflexão interna, e aí você tem um medium mais alto. Então, aqui nessa parte verde no centro. As fibras que são usadas na área de telecomunicação têm um comprimento de onda de 1,5 microns e geralmente eles têm um diâmetro de 125 microns, feito de sílica, e no meio também é sílica, mas ele tem um índice de refração um pouco mais alto, mais do que de fora. E as outras têm 10 microns de tamanho, e a luz que está propagando nos diferentes modos, ela reboa. Então, essas fibras foram produzidas pela primeira vez em 80, e as fibras que estão sendo usadas hoje, até quando não se usa a fibra, elas são versões mais sofisticadas daquelas primeiras fibras que foram criadas nos anos 80. Aqui uma micrografia de uma fibra, vocês vão ver isso várias vezes, outros nunca vão ver isso. A luz fica captada no meio, ela é presa no meio, então ele vai de uma fonte de onda para outra. Essa luz que vocês veem aqui é porque existem luz que se propaga e ele ocupa essa parte da fibra. A maior parte da luz fica presa no meio e isso se chama fibra de modo único, single mode fiber. Então são diferentes comprimentos de onda e na verdade o que nós vimos aqui é uma luz visível com mais frequência e com uma onda mais curta. Então esse padrão complexo do meio é que essa fibra, embora seja chamada de modo único, ela tem vários modos embutidos numa frequência visível. E como é que as fibras se saem? A maior área de aplicação são nas áreas de telecomunicação e do ponto de vista técnico elas se saem muito bem, funcionam muito bem. Muita gente passa a maior parte do tempo pensando quais são os pontos em relação às fibras. Quando eu penso sistemas de telecomunicação realmente fazem, eu fico surpresa com os progressos tecnológicos que foram feitos para incorporar essas fibras. Então, elas têm um desempenho muito bom. Do ponto de vista comercial, elas são um enorme sucesso. A fibra se tornou uma commodity, está em todo lugar e é importante para o funcionamento do mundo moderno. Mas os progressos futuros no desenvolvimento da fibra, eles estão limitados pelas propriedades fundamentais da fibra. Aqui eu digo fundamental porque, na verdade, não é básico do ponto de vista físico, mas do ponto de vista da fibra. Quais são os tipos de problemas que nós encontramos? A dispersão. São diferentes comprimentos de onda se propagam em velocidades diferentes, causando a dispersão do pulso. Isso acontece devido ao material de dispersão do vidro daquilo que a fibra é feita. Então, o próprio material causa uma certa dispersão e essa dispersão acaba ficando na fibra. Então, você coloca os pulsos, eles são disseminados quando eles são propagados até uma certa distância. Outro problema é a atenuação. Isso é atenuação. Nas fibras de última geração, eles têm a dispersão de Rayleigh de acordo com a sílica bruta. Quando ela sai em alta temperatura. E à medida que ela resfria, existe termoflutuações dentro do meio e ela se congela numa certa temperatura. E essas flutuações, elas aparecem como flutuação no índice de refração e muda o funcionamento da fibra. Não há nada a fazer.
interações não lineares que são mediadas pelo material. Então, a sílica não tem uma resposta não linear muito boa, mas eles conseguem captar a luz em pequenos volumes e mandar em comprimentos muito longos. Então, essa interação não linear causa degradação dos sinais de telecomunicação. E isso também pode ser útil para dispositivos de fibra e outros dispositivos que estão sendo projetados e testados e que estão usados na mídia. E manuseio da potência. Essa potência depende do limite da sílica e da resposta não linear e também pelo tamanho do meio, do miolo. Quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, que foi em 1994, nós estabelecemos de cara, porque para encontrar solução para todos esses problemas, e eu ver toda uma lista, com certeza as fibras causam outros problemas, mas esses são os mais importantes. Mas mesmo assim, são problemas muito importantes. Quando você olha essa lista, você vê que todos esses problemas são falhas da fibra ou limitações que surgem porque a fibra se propaga a partir de um núcleo único. Quando começamos a fazer isso, o objetivo era produzir uma fibra cuja luz propagasse num núcleo vazio. E dessa maneira nós esperávamos eliminar os problemas e criar uma nova geração de fibras que poderiam superar muito em desempenho as fibras antigas. E como é que nós conseguimos nos livrar desse material do núcleo? Veja o livro, você coloca o luz e vê o que acontece da outra ponta. Se o tubo for muito comprido, a luz sai do outro lado, mas do tamanho de um fio. Agora, se você coloca a fibra que você precisa para reduzir a perda, isso aqui não adianta nada. Você não pode ter uma reflexão interna se a luz se propaga no meio de baixo índice de reflexão. E se você colocasse um revestimento de metal dentro do tubo, aí você vai para o banheiro, olha no espelho, a reflexão parece uma reflexão à noite. Se você colocar um pedaço de metal dentro de um tubo, aí a luz seria refletida continuamente e seria propagada por todo o tubo. Isso é uma coisa difícil de fazer por causa dos tipos de comprimento de fibra que nós precisamos usar de telecomunicação. Mas então isso também não adiantava, porque na verdade era muito comprido o tubo e as reflexões da camada metálica não eram muito boas quando a gente precisava saber o que a gente precisava para fazer a transmissão real. E um espelho dielétrico. Você sabe que o espelho dielétrico é muito melhor do que uma camada de metal. O espelho dielétrico é uma coisa promissora. Você, na verdade, pode projetar fibras muito boas usando o espelho dielétrico, colocando isso dentro daquele tubo de vidro. E existem grupos que já estão dedicando muito esforço desenvolvendo esse tipo de trabalho. A dificuldade que eles enfrentam é que você precisa de um contraste muito grande do índice refrator dentro desses dois meios aqui, que estão empilhados um em cima do outro. Isso significa que você precisa usar alguns materiais que não são aqueles materiais comumente usados para a fabricação das fibras normais usadas. Bom, nossa solução é fazer uma coisa muito parecida com essa pilha de camadas. É o material de cristal fotônico. Então, isso é uma micrografia das nossas fibras. Aqui são 10 micras, então você vê que o tamanho disso é muito pequeno. O núcleo é esse furinho no meio. E é aí que nós queremos captar a luz. E esse núcleo é circulado por vários furinhos de ar numa sílica. Então, esses fios são sílicos, os pontinhos pretos são só ar. E a parte de fora, essa manga que você vê, faz com que fica fácil para nós fabricarmos isso e torna essa fibra mais forte. Esses fiozinhos de sílica que vocês veem aqui são mais ou menos de 100 milímetros de espessura, então é muito frágil. A fabricação da fibra, você não pode fazer isso. Você pode fazer essa fibra bem comprida, com vários quilômetros e de uma maneira super uniforme, o que é muito bom. O truque é que nós produzimos alguma coisa que é um material periódico, é feito de silício e ar, que é uma coisa rara, porque é apenas um único material. O gás, na verdade, não tem nenhum papel aqui, ele só preenche o vácuo. E essa estrutura de duas dimensões, ela é autossustentável, ela se suporta por si só e na verdade, ela funciona como se fosse um espelho de multicamadas, mas ela tem apenas duas dimensões. Então, isso aqui é uma visão de perto do revestimento, aquela coisa que a gente põe por volta do furo do meio, que é o material de PBG,
e é um espelho excelente que você pode montar a partir da sílica. Toda a incidência de luz dentro de certas condições, dentro da interface com o ar e esse material, ela é refletida com muito pouca perda. E a atenuação que você obtém, a reflexão que você tem dessa camada metálica, é porque metal é metal e eles têm elétrons livres. E isso aqui é uma reflexão de uma camada dielétrica, então não tem elétrons livres. Então é o tipo de atenuação que você vai obter que você espera obter quando você faz a propagação dentro desse tubo, que é uma atenuação bem pequena. Então, como um espelho de multicamadas, portanto, a reflexão só funciona para certos comprimentos de onda. Por exemplo, quando você vê óleo flutuando em cima d'água, você vê algumas cores que aparecem, dependendo do ângulo que você olha, existem alguns comprimentos de onda que serão refletidos nesse tipo de material PBG. Então, isso é uma visão de uma fibra. Se você colocar luz numa ilha, você vê a superfície da fibra. Isso aqui é a parte importante. Isso aqui é o núcleo no meio, o limite, e aqui fora você tem o PBG que protege a luz dentro do núcleo para ser propagada. Se você colocar luz aqui numa ponta da fibra e ver o que acontece na outra ponta, você vai perceber que a luz foi captada ainda e continua no núcleo. Então, conseguimos produzir uma fibra onde a luz continua presa dentro da fibra. Então, atingimos um ponto onde surge uma pergunta interessantíssima. Quais são as limitações fundamentais em termos de desempenho desse tipo de fibra? Porque tudo depende, como que disse em alguns slides anteriores, tudo que eu falei não funciona mais devido a esse novo tipo de fibra. Mudou tudo. Você pode se perguntar como é que nós produzimos essa fibra. É uma tecnologia muito simples. E, na verdade, ela é divertida, porque você nunca está separado do processo. Se você produzir fibras utilizais com método de deposição química, você tem que usar gases tóxicos, químicos, e você nem sabe muito bem o que está acontecendo. Nesse caso, nós pegamos um tubo de vidro e temos tubos capilares com fios de sílica, com método de comprimento, e de um tubo de 1 metro que tem 20 ou 25 milímetros de diâmetro, tiramos vários metros de tubos de 1 milímetro. Juntamos tudo isso de uma maneira microscópica, meio à mão, e formamos uma estrutura que nós queremos e montamos isso numa visão microscópica. Produzimos uma coisa que é um conjunto bem compactado de tubos de silício, pegamos essa pilha e colocamos dentro de um outro tubo muito grande e colocamos tudo isso dentro da fibra. Se nós controlarmos bem as condições de manuseio, de montagem, você vai ver que tem um padrão na fibra que é consequência do padrão que você introduziu ao fazer aquela pilha. Quando você faz a pilha, você cria vários padrões. Você pode pôr superestruturas usando tubos mais grossos, mais finos, etc. Você pode pôr tubos sólidos, tubos vazios, e com isso você tem resultados diferentes no final dessa fibra. Nós temos aqui você vê uma pessoa que está trabalhando numa fibra e não existe nenhum problema do gás tóxico, não tem nenhuma exaustão, isso não está em nenhum problema, porque não tem nada de errado, é uma coisa muito simples de ser feita. Aqui foi os resultados experimentais a partir da fibra de núcleo vazio com o mínimo de perda possível. Primeiro, uma coisa que vocês têm que observar em relação à fibra é que vocês veem que o núcleo é maior do que aquela visão anterior que eu mostrei para vocês. Ele é, na verdade, maior. E ele é maior, o núcleo aqui, porque enquanto a luz se propaga no ar, ela não tem nenhuma atenuação. Desculpe, eu falei ar, mas na verdade tem também nitrogênio no centro dessa fibra. O tempo de perda é quando a luz bate contra a parede, aí há perda, e eu vou voltar a falar nisso. Mas quando a luz se propaga no ar, a perda é negligenciável. Então a luz se propaga cada vez mais adiante em vez de bater na parede. Essa fibra foi para dar o mínimo de atenuação possível, para você entender quais são as limitações do ponto de vista do mínimo de atenuação possível. O que você vê aqui à esquerda é uma plotagem dessa parte interna numa escala de dB, e o posicionamento está em microns, então o zero é bem no meio. Existem duas observações. Primeiro é que a luz está bem confinada dentro do núcleo, e então a 20 dB quando ela atinge o vidro pela primeira vez, e a segunda observação é que ela continua no vidro a menos 30, menos 4 e menos 50 dB. Então existe luz
um pouquinho a distância do centro. Isso é importante porque a luz que fica só dentro do núcleo, a não ser que você possa ver, existe uma reação fotônica que envia ela de volta. Então, ela tem que ficar dentro daquele material para vivenciar esse experimento e depois ela tem que ser enviada de volta para o núcleo. Isso é muito importante porque isso é devido ao revestimento, que é o fator que limita a formação desse tipo de fibra. Tudo isso que eu apresentei anteriormente, a dispersão, a atenuação, a resposta não linear, tudo é resultado de muito pouca luz que chega até o revestimento. Não é essa quantidade grande, 99% está aqui no núcleo, mas esse 0,6% que está se sobrepondo aqui ao vidro e chega até a camada externa. Esse é o ponto de partida para saber quanto que a gente espera em melhoria de desempenho. Então, sendo que 98%, só 0,6% chega no vidro. Esse é o nível de atenuação da fibra. Essa fibra foi otimizada só para obtermos o mínimo de atenuação possível. Aqui você vê que chegou ao nível das fibras convencionais, mas não está muito longe, não. É menos de um fator de 10 de distância. E essa fibra aqui está abaixo de 2 dB por quilômetro. Então, ele está próximo de 1 dB por quilômetro agora. Então, é um baixo nível de atenuação. Então, a luz pode se propagar a 3 quilômetros, depois com uma redução de fator de 2, mas ainda não está no mesmo nível das fibras convencionais. Mas, o que acontece aqui é que você vê que tem alguns picos devido aos comprimentos de onda. Então, aqui a rede de baixa perda e existem depois alguns picos que sobem e sobem nas duas pontas antes do momento certo. Deveria ficar mais baixo por um período mais longo de tempo. Se nós analisarmos a razão de tudo isso acontecer, é que nós vemos que da mesma maneira com os modos guiados, que são aqueles modos bons que se propagam pelo ar e que tem um pico legalzinho no meio, que é aquilo que a gente percebe nas fibras convencionais, existem uns pessoais meio chatos, uns caras chatos, que são modos de interface dispersas. São aqueles modos que também estão confinados dentro do núcleo, mas eles se propagam à borda do núcleo e eles chegam perto do revestimento, propagam, mas eles ficam acumulados nas bordas. E porque esses modos eles passam mais perto do vidro do que os modos do núcleo, então existe uma variação do comprimento de onda e que deve ser mais alto do que no meio. Então esses modos eles acabam cruzando a parte central em alguns momentos. O que acontece é que eles não cruzam. Quando chega ao porte, as coisas se juntam. E como você se lembra daquela sua física do colegial, se você tem dois modos que se acoplam, então você tem um sistema anticruzado como isso, onde o modo que começa de um lado é o modo do núcleo central, e ele acaba se transformando, à medida que ele chega no ponto de cruzamento, ele se transforma num modo de superfície. E aquele que vem de baixo, que era da superfície, acaba se transformando no modo guiado aqui no meio, de ar guiado. E essa região aqui tem um aumento da atenuação, porque os dois modos são acoplados. E na superfície você tem uma superposição maior com o vidro. Então qualquer mecanismo de atenuação que seja proporcional à superposição do vidro é muito mais importante no caso da superfície. Mas de uma maneira geral, como é que o desempenho dessa fibra se compara com as fibras padrão? A dispersão do material, do ar, do nitrogênio, do vácuo, qualquer que seja que exista dentro do núcleo, é muito pouca, você não precisa nem pensar sobre isso. Mas existe a dispersão do guia de ondas. Então, quando você muda o comprimento de onda, nós estamos mudando o tamanho do núcleo. Então, o índice eficaz muda, o índice do guia. Então, essa dispersão de guia de onda é bastante forte, então causa pulsos. E nós não podemos mudar, porque depende do projeto. Então, não é intrínseco e não é consequência só do material. A atenuação você tem que se preocupar com a dispersão. Você não tem que se preocupar com isso. Nós temos um fator de 20. E se chegar a 20, eu estou super satisfeito, porque está muito melhor do que o nível das fibras comuns. Mas a atenuação é dominado pela dispersão na superfície. Isso é uma coisa que dá para controlar, e o que nós temos que fazer é projetar fibras onde a luz se dispersa o mínimo no ar e o mínimo possível no vidro. Isso é uma coisa que dá para fazer. Agora,
o piso a gente ainda não sabe qual é. As interações não lineares, isso é o único momento onde nós temos um grande ponto positivo. A resposta não linear é reduzida por várias ordens de grandeza comparado com outras filhas. Você pode variar, você tem controle de ganho, porque você sabe quanto que a luz se propaga no vidro. Nós já vimos uma ordem de grandeza de 3 vezes no nível de melhoria. O que a gente faz com essas fibras? Existem várias aplicações. Aqui faixos de alta potência de luz. Quando você trabalha com laser, você precisa ter pulsos de laser muito fortes para um ponto só. Se você estiver fazendo a usinagem, por exemplo, de uma asa de um avião, você tem que passar os pulsos para esse ponto, e esse ponto usa muita ótica de espaço livre, porque você precisa ter um spot muito bem localizado. Então, seria muito bom se você pudesse fazer isso. Infelizmente, quando você tenta fazer isso dentro do comprimento de onda necessário para a fibra explode. Isso não se surpreende muito, porque, na verdade, são pulsos muito fortes quando você usa a microusinagem. A ilustração aqui mostra uma fíbrica helicoidal, que está aqui no fim. Essa cor azul é simplesmente um artefato, é 1.0 cis-micron de um laser. Está focado aqui por uma lente, passa por uma folha de metal, e aqui você a microusinagem que está sendo feita na asa do avião. A segunda aplicação que eu gostaria de descrever são pulsos de 80 nanosegundos. Essa tecnologia de pulso está progredindo muito, está se tornando cada vez mais importante, e principalmente nos campos biomédicos, usando telehertz. E esses pulsos podem ser feitos através de fibras, porque primeiro existe uma boa resposta não linear de radiação secundária, existe uma modulação de fase que é proporcional à velocidade. Em segundo lugar, porque a dispersão é muito importante, é significativa. Isso aqui mostra a dispersão da velocidade numa fibra helicoidal. Então, parte dessa gama é o que a gente chama normal, dessa curva, e a outra é anômala. Se nós pegarmos um sistema laser de titânio e safira amplificados, você tem aqui uma dispersão anômala, e você tem aqui uma parte... Não, se você juntar isso com processos de baixa energia, vocês vão ver que existe uma dispersão maciça desses 5 metros. Chega a nível de 3 picosegundos quando a energia está baixa. Quando você liga a energia, essa automodulação compensa o efeito da dispersão da velocidade, até que você atinge um ponto estável de 60 nanojoules, quando você faz a propagação de 350 pulsos por 5 metros de fibra sem nenhuma dispersão. Isso seria impossível de obter com a fibra padrão. Se você fizesse isso, seria uma fração de milímetro, e você teria uma variação de frequências muito grande. E aí nem daria para reconhecer isso como sendo um pulso. Esse revestimento de cristal fotônico é um novo material óptico. Você vê a ilustração. Eles têm certos intervalos na banda, mas você pode usar de várias maneiras diferentes, porque ele tem um índice de refração muito eficaz, e você tem que definir isso de alguma maneira. Mas se você tiver que definir um índice de refração eficaz para esse material, esse índice tem que ser maior do que o ar, por causa do material, e tem que ser menos do que silício, porque a parte do material nessa ilustração é ar. Então, esse de refração também vai mudar de acordo com o comprimento de onda. Porque se o comprimento de onda for menor do que a estrutura, a luz vai se propagar principalmente pelo silício. E esse índice de refração vai ficar bem próximo ao da silício. Se você mudar o comprimento de onda, o índice de refração tem que mudar seriamente. Porque nós temos menos silício, nós temos que usar para desenhar a fibra. Aqui é uma ilustração da fibra, é uma eletromicrografia. O que você vê aqui é uma matriz externa com um arranjo de cristais e com pequenos furos. E depois você tem furos maiores, e aqui dentro você tem silício que não é bem simétrico. Essa área de silício aqui
tem guias de luz porque tem um índice de refração maior do que os cristais que o circundam. Se você passar uma linha pelo centro, pelo núcleo, e você vira o perfil de índice de refração, você vai ver que à medida que você chega mais próximo dos furos, os maiores são para baixo e o meio aquele lá em cima. E vocês, alguns, podem reconhecer esse padrão. Esse padrão é o perfil que você precisa para uma fibra que compensa a dispersão. E essa fibra foi para compensar exatamente a dispersão. Então, porque o contraste é muito alto, você tem um desempenho muito melhor desse tipo de fibra, pelo menos em relação à compensação da dispersão, usando cristais fotônicos. Então, as propriedades desse tipo de revestimento é parecido com aqueles de sílica, mas o índice de refração é variável numa gama muito grande, de 1 a 2% de variação do que aquilo que se encontra nas fibras tradicionais. A dispersão é muito diferente do que a sílica e também pode ser modificada através da engenharia. Eu tenho alguns slides sobre o número de modos guiados numa fibra ótica. Você se lembra que o número de modos guiados é determinado pela frequência normalizada, o valor P, que você vê aqui. Então, tem o π de D sobre lambda, lambda é o comprimento de onda, e essa parte aqui da equação, que é eficaz, qual é o tamanho da compensação de refração do índice entre o núcleo e a parte externa. E aqui você tem apenas esse número de guided mode. Aqui não há uma mudança nesses números, e à medida que o comprimento de onda cai, o V aumenta e você atinge um momento onde não tem mais um único modo guiado. E aqui, com o sistema fotônico, você tem D, o índice de refração do núcleo é o índice de refração do silício, e do revestimento é o índice de refração efetivo dessa região de cristal aqui. Esse índice de refração eficaz muda drasticamente à medida que você muda o comprimento de onda. E então tem uma dispersão muito maior do que você encontra no material convencional. E em consequência, como o comprimento de onda, quando ela cai, a luz do revestimento se concentra cada vez mais no silício e sai para fora do vidro. Então, esse índice de refração do revestimento chega perto do índice de refração do núcleo à medida que o comprimento de onda cai. E você vê que a dependência desse termo da equação em relação ao comprimento de onda é tal que quando o comprimento de onda cai, o V se torna independente do comprimento da onda. Então, você pode projetar fibras onde o V não varia com o comprimento da onda e tem um baixo valor de V e, portanto, V seria um single mode para todas as frequências. Então, você não tem um segundo modo em qualquer comprimento de onda. Então, você tem um único modo durante todo o período de transmissão dentro desse tipo de fibra. Esse tipo de fibra, com o núcleo sólido, você pode ter fibras boas para guias, porque você tem um alto contraste, você pode espremer a luz em pequenos espaços muito pequenos. E a consequência são duas. Primeiro, você tem uma resposta não linear muito alta, porque você se concentra a luz em pequenos pontos com alta intensidade. E segundo, é que você consegue uma dispersão muito boa, que totalmente domina a dispersão normal do material de silício. Nós podemos isso para conseguir uma boa velocidade de dispersão anômala, com comprimentos de ondas curtos, ou normais, dispersão normal, quando você tem comprimentos de ondas maiores. Existe uma vasta gama de efeitos não lineares a 800 nanômetros e 1500 nanômetros. Você vê que um supercontínuo que foi gerado com um sistema de titânio e safira numa fibra curta. É uma fibra onde a velocidade de dispersão é 0 a 800 nanômetros. Se você pegar os pulsos desse isolante e colocar dentro de milímetros de fibras, você vai ter um espectro de cor magnífico de luz. A fotografia mostra a parte visível, mas esse espectro passa até para o infravermelho. E as aplicações são usadas em meteorologia de frequência, aplicações muito reais, muito verdadeiras, e o subcontínuo não está sendo usado na maior parte dos laboratórios de meteorologia para determinar a frequência no mundo. Uma outra coisa que você pode fazer com a dispersão é que você pode achatar essa dispersão. Então, a dispersão, geralmente, por si só, ela muda com o comprimento de onda. Nesse tipo de fibra, se você medir a dispersão e você comparar a dispersão com a dispersão da sílica bruta, você vai ver que a dispersão da fibra é muito mais baixa do que a dispersão da silício. Porque isso é interessante, porque essa fibra tem um núcleo sólido. Então, o que nós fizemos? Nós começamos com essa curva azul
azul de dispersão e fizemos uma compensação sobre uma vasta gama de diferentes comprimentos de onda e usando a dispersão do cristal fotônico. Aqui nós temos uma outra fonte de um único ponto de luz branca. Aqui nós temos um laser uma bomba laser aqui e você tem um laser de microchip que é do tamanho de um pacote de cigarros, por exemplo, um maço de cigarros. E aqui nós temos 20 mitos de fibras que têm propriedades de dispersões muito incomuns. As propriedades de dispersão são tais que o pulso desse pequeno laser são transformados em lindas luzes brancas num único nó, com alta eficiência. E nós percebemos isso por curiosidade no nosso laboratório. Agora nós já temos 4 desses tipos de lasers e é difícil até encontrá-los quando a gente quer, porque todo mundo quer. Muito obrigado por sua atenção. Eu gostaria de agradecer. Esse trabalho foi feito com a nossa equipe de pesquisa do Bath e companheiros da Blazer Photonics, e nós recebemos também o suporte das agências britânicas que se fundaram a pesquisa. Some time for questions. Do you have any questions? No microfone, por favor, senão não podemos traduzir. Infelizmente. A pergunta é, nós podemos incorporar nas fibras e controlar a dispersão a 1.5? E também a polarização. Lógico que dá. E também a polarização. A maior dificuldade de incorporar é uma dificuldade técnica, porque nós não temos um processo parecido como os doping, que se encontra dentro, se encaixa bem no esquema de fabricação. Eu estou falando sobre fibras de núcleos sólidos, e isso serve para muita coisa, mas sempre tem muito trabalho, porque nós temos que começar com o Doppler convencional, usar HF para a parte de silício externas e colocar isso dentro do nosso processo de fabricação. Mas sim, dá para fazer. O que é interessante seria tentar fabricar uma fibra de cor com o doping à volta do perímetro para aumentar o ganho, porque esses núcleos ocos poderiam dar um salto qualitativo em relação aos limites impostos pelas fibras normais. Hugo. No início você estava falando sobre perdas e no final as perdas dessas fibras são muito baixas. Mas no momento, como é que está? Quais são os números em relação às perdas? Bom, eu acho que não há nenhuma razão para se acreditar que a atenuação nas fibras de núcleos sólidos são diferentes. Eu espero que o último número reportado para as fibras de núcleo sólido era 1.5 por quilômetro e eles, trabalhando muito, chegariam a 1.6. Mas nunca chega abaixo das fibras padrão. É nas fibras ocas, nos núcleos ocos que você tem menor atenuação. A figura mais baixa já reportada publicamente, que foi publicada, é 0.7 por quilômetro, que é aquela fibra que eu mostrei. Fibras semelhantes, com algumas alterações, conseguiram reduzir isso a 1 dB por quilômetro, mas é o valor mais baixo que já foi relatado. Nós podemos ver claramente quais são as características de projeto que poderiam ser usadas para reduzir a atenuação. Nós sabemos de onde vem a atenuação, portanto, nós sabemos que podemos evitar. A dificuldade é que se você chegar no modelo e falar, eu quero uma coisa assim para diminuir esse número, eles montam uma coisa que não dá para fazer. Esse é o problema entre o cálculo e a realização, a fabricação do produto. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, Jonathan, por sua apresentação. Então, esse painel está organizado de modo que 3 grupos vão apresentar as propostas que foram encaminhadas. Esses 3 colegas vão fazer a apresentação e depois eu vou chamar os 3 aqui para uma mesa redonda
em que aí a gente abre para as perguntas ou comentários da plateia. Tá? Então, o primeiro grupo a ser chamado é o grupo do professor João Fernando, da ESC de São Carlos. Da USP de São Carlos. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Como vocês podem ver aí, esse aí é o nosso laboratório. Nós fazemos parte do Núcleo de Manufatura Avançada e também de um projeto maior chamado Instituto Fábrica do Milênio, que é uma rede nacional de pesquisa em manufatura. Como a FAPESP financia projetos somente no estado de São Paulo, então o nosso projeto relacionado ao Quiatera, ele tem âmbito apenas estadual. O nosso laboratório é um laboratório principal na camada 3 do Quiatera. Eu vou fazer uma apresentação em alta velocidade, para não deixar o tempo passar, porque já está atrasado, dividido em 3 partes. Uma apresentação rápida de quem somos nós, as principais conquistas passadas que são relacionadas à atividade do Quiatera e propostas de contribuições no âmbito do projeto Quiatera. Bom, a nossa área de pesquisa é manufatura metal-mecânica, com foco especial em manufatura metal-mecânica, mas ela envolve desde os processos de gestão até os processos de fabricação metal-mecânicos, dentro do NUMA. Eu, especificamente, lidero um grupo dentro desse núcleo de cerca de 35 pessoas, focado em automação de processos de fabricação, máquinas, ferramentas automatizadas, etc. Então, dentro desse nosso grupo, a gente tem tópicos de pesquisa como usinagem de alta velocidade, projeto de ferramental, sistemas de monitoramento inteligente para máquinas, ferramentas, questões ambientais na área de manufatura e sistema de supervisão e aquisição de dados em manufatura. Eu pintei de amarelo aqueles 2 lá, porque são os 2 mais relacionados com o tema do Quiatera. A gente tem uma tradição, uma cultura de trabalhar com uma intensidade de relacionamento e colaboração com empresas. Essas são as empresas de cima, são as patrocinadoras, e as de baixo são parceiras que doam materiais, equipamentos. As de cima entram com recursos maiores na nossa pesquisa. Hoje, cerca de 50% do nosso financiamento vem de empresas. Dentro da nossa infraestrutura, a infraestrutura ela foi montada para simular uma fábrica mesmo, né? Então, os equipamentos são equipamentos de produção, máquinas para produção tridimensional de superfícies metálicas para ferramentas de injeção de plástico, robôs industriais, onde a gente desenvolve aplicações de sensibilidade robótica, retificadoras de precisão para a produção de superfícies de precisão, muito usada na indústria automobilística, em virabrequins, válvulas, etc., comandos de válvula, tornos de CNC, centros de usinagem. Então, a gente tem uma infraestrutura boa e dá para dizer que a gente consegue simular um pedaço de uma indústria. Hoje a gente simula a produção de eixos de uma indústria de redutores, e a gente também simula uma indústria de matrizes de ferramenta dentro das demonstrações que a gente faz. A ideia é de usar essa infraestrutura no âmbito do Quiatera para fazer simulações e controles dessas máquinas via rede. Bom, acho que alguns fatos do passado que foram importantes, né? A gente recebeu alguns prêmios, entre eles esse SAP, que é uma empresa de software alemã, que dá prêmios de inovação. A gente ganhou, no ano de 2001, um prêmio de $100 mil pelo desenvolvimento de sistemas de informação voltados para a manufatura, desde o chão de fábrica. É uma pesquisa que envolveu o nosso grupo, aqui está o cheque. Essa máquina também é uma máquina que foi desenvolvida em colaboração com uma indústria brasileira. Hoje ela está no mercado já. Ela é usada pela General Motors, por exemplo, já tem 5 unidades vendidas. É uma máquina de alta velocidade para retificação, além de algumas patentes que a gente desenvolveu, que são as grandes responsáveis pelo financiamento da nossa pesquisa e a aprovação de um projeto do Instituto do Milênio, né? Eu acho que mais relacionado ao Quiatera, para me manter no tempo, a gente tem desenvolvido muitos sensores para controle de processos de manufatura. Esse kit aqui é um kit que foi desenvolvido no projeto PADCT há muitos anos, os conceitos básicos, né, de controle acústico de alta frequência, de interações entre ferramentas e peças na